Daí galera, beleza? Meu nome é Felipe Guilherme e bem-vindos ao Pasquim TV. Nessa semana nós iremos trabalhar aí com 3 vídeos sobre 3 assuntos variados, tá? O Pasquim TV é um canal diferente dos que já existem no YouTube. Então nós vamos fugir um pouco das obviedades, do óbvio, do blockbuster, da lista dos 10 mais vendidos da Veja. Nós vamos fugir um pouco dessas obviedades e trabalhar um contexto mais amplo dentro do mundo da literatura, dentro do cinema e da cultura em geral, da política e tudo mais, da sociedade. Então, para essa semana, nós vamos falar de Mia Couto, né? Mia Couto, que é moçambicano, escritor de língua portuguesa, provavelmente deve ser o maior escritor africano e um dos melhores escritores da atualidade, publicado em mais de 22 países, em inglês, francês, espanhol, catalão, alemão, italiano. Né? O cara é simplesmente incrível, incrível, incrível. Para quem gosta de romance histórico e para quem gosta de realismo animista, é leitura recomendada. Eu tô com aqui, ó, o último dele, tá? Fica ao contrário, é uma pena. Mia Couto, né, o autor, publicado pela Companhia das Letras. O livro, uma diagramação muito boa, excelente. Aqui tá o nosso amigo, tá? Mia Couto não é formado em letras, não é escritor, desculpa, ele é escritor, mas não tem uma formação clássica de escritores. Ele é biólogo, cursou até o terceiro ano de medicina, participou da guerra de independência do país dele, de Moçambique. Passado todo o processo, acho que em 1983 ele começou a estudar biologia. Então ele é biólogo, jornalista e escritor. Tá? Então esse é o último romance dele publicado no Brasil, que é As Areias do Imperador. É uma trilogia, um romance histórico com elementos animistas, incrível, que é muito clássico da literatura africana. Você introduzir ah, o mito das tribos, você introduzir o mito da sociedade dentro da realidade dessas pessoas. Então essas pessoas, elas vivem uma realidade animista. Então a realidade para elas ela é toda em volta dentro do mitológico. E tá tudo isso está presente nas obras dele, tá? Então esse é o primeiro da trilogia As Areias do Imperador, Mulheres de Cinza. É um romance histórico muito forte dentro do feminismo. Um contexto feminista muito forte. Tem uma parte aqui na capa, eu vou ler pra vocês, porque é incrível, eu fico arrepiado quando eu leio. É incrível. Na parte de trás, o próprio Miyakoto escreve, ele fala assim: a diferença entre a guerra e a paz é a seguinte: na guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos. Na paz, os pobres são os primeiros a morrer. Para nós, mulheres, há ainda uma outra diferença. Na guerra, passamos a ser violadas por quem não conhecemos. Então, Miyakoto, ele vai expor os problemas de Moçambique durante a guerra. Ele vai falar sobre o último imperador. O livro fala sobre o último imperador moçambicano antes do domínio português. Então tem todo o contexto do romance entre um português e uma moçambicana. Vai falar do misticismo de Moçambique, que é presente, esse animismo, essa mitologia é presente na realidade das pessoas. E vai falar das mulheres. É um romance muito forte que vai falar das mulheres dentro desse processo de colonização, desse processo de guerra. E ele vai expor uma face da guerra que muitos de nós conhecemos, que é essa que realmente a mulher, ela, todo mundo sofre com a guerra, mas a mulher, ela tende a sofrer muito mais, porque ela é violada, ela é violentada, ela é destruída com a guerra, né? Os homens sendo homens, né? Mostrando essa face mais animal de, num período de guerra. Então essa é Mia Couto, nós iremos ter um vídeo sobre ele essa semana. Eu conheço Mia Couto já tem um tempo, já tem uns 3 anos. Eu conheci assim
pesquisando autores, eu gosto de pesquisar autores diferentes. Eu gosto muito da literatura portuguesa, eu gosto muito da cultura de língua portuguesa. E daí eu fui pesquisar, acabei conhecendo o Meia Couto. O primeiro livro que eu li dele foi o primeiro romance dele, que é o Terra Sonâmbula, que ele publicou em 1992. Ele, né, trouxe um novo modelo de narrativa africana, é, ganhou inúmeros prêmios, ele é um dos escritores mais premiados da atualidade. Hoje tem o prêmio Camões, que é o principal prêmio da literatura em língua portuguesa, incrível. A sua principal obra, o que chamam de magnum opus, né, que é sua obra, né, sua principal, seu grande momento literário, foi Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Eu não li esse livro ainda, irei ler, já tenho para ler, daí nós conversaremos sobre ele. Mas nós faremos um vídeo, né, falando um pouco mais sobre Meia Couto, quem é, como ele chegou. É importante quando a gente vai estudar a literatura, a obra, a gente tem que conhecer quem escreveu e como ele chegou até ali. Qual foi o processo, tanto literário, na parte técnica, na parte de teoria literária, na parte técnica, como na parte social. Quem é, como foi formado esse escritor, a partir do que, qual é a sua visão de mundo, como ele foi formado. Então, nós iremos falar sobre o Antônio Emílio Leite Couto, né, apelidado aí, chamado carinhosamente de Meia Couto. Né? E no próximo vídeo nós falaremos sobre Terra Sonâmbula versus esse primeiro romance, a primeira parte dessa trilogia, né, desse último romance que ele tem publicado, que é As Areias do Imperador, Mulheres de Cinza. Tá publicado pela Companhia das Letras, eu super indico comprar, porque é realmente uma história incrível, 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 incrível. E para nós, e é importante para nós conhecermos um pouco mais a construção da nossa cultura, né? O Brasil hoje, ele é índio, ele é negro, ele é africano, ele é português, né? Então nós temos e é importante nós conhecermos essas nuances que foram construindo aí a sociedade brasileira. É muito importante, tá? Então, falaremos disso de literatura. Na parte de cinema, eu quero falar com vocês sobre o cinema de gênero, que tá muito forte, muito forte, muito forte. Domingo agora teve Globo de Ouro. A temática estava forte tanto na TV, né? Globo de Ouro premia TV e cinema. Então estava forte tanto na TV quanto no cinema. Então, com representantes, tinha Carol, que é um romance da Patricia Highsmith, baseado em fatos reais, uma alta dama da sociedade nova-iorquina, na década de 50 nos Estados Unidos, interpretado pela divônica maravilhosa Cate Blanchett, e um romance, né, com uma atendente de uma loja de brinquedos, interpretados pela Rooney Mara, que, né, está sendo muito elogiada por essa atuação. A Rooney Mara, que também pode ser vista nos Homens que Não Amavam as Mulheres, né, versão norte-americana, que também está muito incrível, e ela concorreu ao Oscar, ela ganhou uma indicação ao Oscar por esse filme, então vale muito a pena. Falaremos dele, falaremos de Danish Girl, que é a garota dinamarquesa, com a interpretação incrível do Ed Redmayne. Falaremos do Boi Neon, que é um filme brasileiro que ganhou vários prêmios internacionais e nacionais com essa temática. Falaremos de Praia do Futuro, que teve Wagner Moura. Falaremos do Wagner Moura também por Narco. Azul é a cor mais bela. Enfim, existem vários temas que estamos trabalhando a questão do gênero, não só da questão LGBT. Falaremos também das Sufragistas, que é um filme que estreou recentemente no Natal, que é incrível, que tem a Meryl Streep, que tem a Carey Mulligan, que fala sobre a conquista do voto feminino na Inglaterra. Bem incrível. Então falaremos de gênero na questão de literatura, que é importante nós, né, situarmos o que as obras estão falando. E por último, falaremos, provavelmente o vídeo que eu postarei sábado. Então amanhã Meia Couto, sexta falaremos de cinema de gênero, e sábado eu quero muito falar disso, que é um tema que me apetece muito,
Então, para o que vocês não sabem, a obra do Hitler, o Mein Kampf, que fala, né, a minha luta, que é a obra máxima de influência do nazismo dos anos 30, que na época já tinha vendido mais de 15 milhões de cópias, saiu do domínio público, entrou em domínio público agora em 2016, e o mundo tem discutido publicar ou não publicar, né? Falar dessa obra ou não falar. Eu já li vários textos sobre a questão, tenho me informado bastante, até porque esse é um período da história que eu gosto muito de estudar. E é um período da história que é pano para manga em roteiro cinematográfico, em grandes obras literárias, em grandes romances. Então, o nazismo, ele é assim, pano para manga para a criatividade dos autores, dos diretores, enfim. E é um período da história que eu gosto muito. Na escola, esse era o período que eu mais gostava de estudar. Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Né? Era um período, assim, era uma sequência. Ela começava lá em 1916, com a primeira Revolução Russa. E depois aí todo esse processo, Segunda Guerra Mundial. Eu não gosto nem tanto da Primeira Guerra, apesar que a Segunda Guerra, né, só existe por causa da Primeira. Mas eu gosto mais da Segunda Guerra Mundial, a temática é muito mais interessante. E então nós vamos discutir sobre isso. Trarei para vocês as duas opiniões de, de intelectuais que defendem a publicação, porque é importante, porque é uma obra histórica, porque a sociedade precisa conhecer essa obra histórica, porque foi um momento histórico e é um momento de reflexão. E existem entidades intelectuais que são contra a publicação, devido ao momento que o mundo passa, de acirramentos conservadores. Então o Brasil hoje passa por uma onda conservadora muito forte, os Estados Unidos também, se você vê, né, toda a mídia que o Donald Trump tem ganhado, a Europa com a questão dos imigrantes, aí você tem o Estado Islâmico, enfim. Tem um livro muito interessante que nós vamos, num dos vídeos mais pra frente, nós vamos falar, que é do autor francês, que é o Michel Houellebecq, que é o Submissão, que é uma obra incrível, incrível. Nós vamos falar sobre ela, fala sobre essa interferência religiosa na política, na sociedade, e o conservadorismo da sociedade. E é um romance, mas é incrível, porque é só você trocar. Você pode pegar a obra e trocar aqui por esse movimento neopentecostal, cristão, evangélico, enfim, que tem assolado o Brasil, querendo interferir na política, nos costumes sociais e tudo mais, na vida social brasileira. Então essa é a nossa agenda. Então nós falaremos de Mia Couto, falaremos de cinema de gênero e falaremos sobre a entrada da obra do Hitler, a minha luta lá, o Mein Kampf, em domínio público. Né? Então tem 3 editoras brasileiras já interessadas e vão lançar o projeto, 2